Ah, como o tempo passa, né? Parece que foi ontem que nós tivemos o lançamento da GTX 1060 e que ela ainda disputava mercado com a RX 580 no mercado. Mas a GTX 1060 já não está mais no mercado à venda e a RX 580 hoje disputa sozinha contra a nova geração de placas de vídeo da Nvidia. Mas o fato é que a GTX 1060 continua sendo a placa de vídeo mais utilizada entre os jogadores da Steam e a RX 580 subiu bastante, agora está entre as 10 mais utilizadas. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: será que elas conseguem rodar Red Dead Redemption 2 a 60 FPS? A temperatura do seu PC está infernal? Conheça a solução com 6 heat pipes de alta performance, alta compatibilidade com módulos de memória RAM, base de cobre polida e fan de 120mm silenciosa. O Lucifer K2 é a solução para você que está procurando desempenho e visual surpreendentes. Conheça o Air Cooler Game Store Lucifer K2 pelo link na descrição. Bom, eu resolvi trazer alguns testes aqui para vocês para mostrar. Será que agora que é possível rodar o Red Dead Redemption 2, já que eu não sei se você participou ali do comecinho, mas não dava nem para rodar. Agora pelo menos eu consegui rodar em todos os sistemas que eu tenho aqui e sim, agora o jogo funciona, ele roda. Aí que tá, ele roda como? É por isso que eu resolvi testar nessas placas. Eu já trouxe para vocês alguns testes com placas de entrada, como a RX 570, trouxe também com a RX 580 de 4GB e a GTX 1660. Dessa vez eu vou colocar a GTX 1060 de 6GB lado a lado com a RX 580 de 8GB. Como eu disse para vocês, a maior dificuldade não é nem fazer funcionar. Agora a gente consegue que o jogo funcione depois das atualizações, mas dá para rodar e mais do que isso, como é que roda? Bom, o jogo apresenta várias opções de configurações gráficas, como vocês podem ver, dá para você personalizar bastante. E se você for levar ao pé da letra, não sei nem o que você está fazendo aqui, porque os requisitos mínimos recomendados do jogo são bem tranquilos, então daria para você rodar, né? Ah, meus amigos, mas nós estamos falando da Rockstar, e a Rockstar não brinca em serviço. E quando é para fazer um port mais ou menos do console para o PC, você precisa chamar a Rockstar. E foi exatamente isso que ela fez. Nós temos um Red Dead Redemption 2 que é basicamente uma repetição do GTA 4, ou seja, é um port bem mais ou menos dos consoles. E, na verdade, ter várias opções gráficas não ajuda muito se você não tem alguns presets que consigam entregar uma boa qualidade visual com um baixo impacto de desempenho, pelo menos na maioria dos sistemas. É claro que em PCs mais humildes a gente imagina que vai ser mais difícil, mas numa GTX 1060 e numa RX 580, sim, numa RX 580 e numa GTX 1060. Os requisitos mínimos recomendados que você encontra no site são basicamente uma referência furada. As placas de vídeo em geral têm sido muito exigidas pelo Red Dead Redemption 2, não o seu PC como um todo. Todos os demais componentes são bem ok para rodar. O Red Dead Redemption 2 é um jogo que utiliza bastante GPU e bem menos os demais recursos necessários no seu sistema. Mas e aí, Robson, a minha GTX 1060 vai ser capaz de rodar a 60 FPS fazendo alguns ajustes? É aí que nós vamos descobrir nos nossos testes. Eu testei a GTX 1060 e a RX 580 e a gente também vai conseguir ver se a tal diferença de VRAM vai ser importante, se os 8 GB vão finalmente prevalecer sobre os 6 GB, já que o jogo é tão exigente com placas de vídeo, e se o Fine Wine da AMD, o envelhecimento como vinho da AMD, vai fazer diferença contra as placas de vídeo mais antigas, por assim dizer, já que nós estamos falando de quase 2 gerações atrás das placas da Nvidia. Para os testes eu utilizei uma bancada que faz mais sentido com o setup, com o Ryzen 5 2600 em estoque com o Cooler Box, uma placa-mãe X370 Taishi da ASRock, 8 GB de memória com 2 pentes de 4 GB DDR4 2400, um SSD de 240 GB da HyperX, um NVMe de 500 GB da Samsung e uma fonte GX 750 da Cooler Master. Nunca é demais a gente reforçar que a fonte de 750 watts é só porque é uma bancada de testes, você não precisa disso para as duas placas e nem para o sistema como um todo. Uma fonte de 500 watts deve fazer o trabalho tranquilamente. O mesmo vale para o armazenamento e o mesmo vale para a placa-mãe. Como nós estamos falando de uma X370 para rodar um processador em estoque, com memórias em estoque, você não vai ter nenhuma diferença de desempenho de uma B350, por exemplo. Então, vamos aos testes. Eu escolhi alguns presets aqui para a gente testar e o primeiro foi esse preset muito ruim que eu não recomendo que você use em casa, onde nós colocamos tudo no médio.
por que você está utilizando um preset que é ruim, se você reconhece que é ruim? Porque basicamente o jogo acabou de ser lançado e, como eu disse para vocês, não existe um preset. Existe uma barrinha, um slider, que você consegue alterar entre balanceado, qualidade, desempenho, e é bem ruim. É melhor do que no GTA V, que não tinha nada, mas não é só porque não tinha nada no GTA V que qualquer coisa se torna melhor. Então, não, na verdade eu acabei de falar isso. Ainda nós optamos por fazer ali uma configuração manual para colocar tudo no médio. Esse não é o preset ideal. Mas testando aqui, como eu já trouxe para vocês testes com RX 570, RX 580 e GTX 1660, para a gente ter um parâmetro, eu resolvi utilizar o mesmo preset. No CS da GTX 1060 fez uma média de 45 FPS com uma mínima de 37 FPS. A RX 580 fez uma média de 61 FPS com mínima de 45. Então dá para notar que nós temos uma diferença bem considerável de desempenho entre a GTX 1060 e a RX 580, já que 15 FPS na média não dá para dizer exatamente que é uma pequena diferença, dados também as diferenças nas mínimas, onde a RX 580 se sai melhor e eu diria que bem melhor. A gente está muito mais próximo dos 60 FPS com a 580 do que com a 1060. E ainda que ela seja a placa de vídeo mais utilizada, nesse caso ela não é a mais indicada para utilizar, pelo menos nesse preset. Mas, como eu disse para vocês, o meu preset não é perfeito e nem é indicado. Para isso, eu estava esperando sair o vídeo do nosso amigo Tim, do Hardware Unboxed, que faz um excelente trabalho testando as configurações e especificações gráficas do jogo e descobrindo onde nós conseguimos ganhar mais qualidade sem perder tanto desempenho, onde realmente vale a pena você gastar o poder da sua placa de vídeo. E nós temos esse maravilhoso preset que eles apresentaram, que eu vou chamar de Hub em homenagem ao Hardware Unboxed. Mentira, na verdade eles chamam de Hub, então a gente vai chamar de Preset Hub. Esse vai ser o preset que nós vamos utilizar nos próximos vídeos, juntamente com a segunda parte de otimização que vem com os gráficos avançados. Mas para esses testes eu fiz o mesmo trajeto e o resultado foi bem interessante. Obviamente nós tivemos um ganho de qualidade visual e ele foi bem grande, ainda que nós tenhamos tido um impacto em desempenho. A GTX 1060 saiu dos 45 FPS de média para os 40 e dos 37 de mínima para os 34. Então não foi um impacto realmente tão grande, apesar de nós perdermos 5 FPS, dá para ver que o ganho de qualidade é realmente bem surpreendente para algumas alterações que nós fizemos no game. A RX 580 teve um impacto maior, já que ela perdeu ali 10 FPS na média e 5 FPS na mínima. Ainda assim, nós temos uma média de 51 FPS e 40 na mínima para a RX 580. Então, como vocês viram, existe sim uma penalização de desempenho, mas eu diria que ela é bem pequeno dado ao ganho de visual que você tem no game. É bem notável, principalmente em alguns campos, a diferença que a gente tem. E vale sim a pena sacrificar um pouco o seu desempenho. Mas aí o que eu vou falar para o meu amigo do console, onde lá atrás eu fazia muito mais FPS e mais qualidade com a minha GTX 1060 frente ao Xbox e ao PlayStation dele? Você vai dizer que o jogo virou, não é mesmo? Parece que nós temos aqui uma situação de console, não é mesmo, comandante? Que coisa horrorosa! Red Dead Redemption 2 traz uma jogabilidade um pouco diferente. Normalmente eu não recomendaria você fazer isso que foi feito, por exemplo, na RX 580. Normalmente eu diria, olha, sacrifica um pouco da qualidade e roda na casa dos 60 FPS. No, God! Mas nesse caso, No, God, please, no! mesmo com muita dor no meu coração Master Race, eu vou dizer pra você, No! No! sacrifica um pouco do FPS No! e vá na qualidade visual, mesmo que isso represente chegar perto dos 30 FPS. FPS. É um pouco indigesto, mas Red Dead Redemption 2 é um jogo que realmente foi mais projetado para ser um jogo para controle. Eu já falei isso para vocês aqui no canal e vou repetir. É um jogo que tem uma fluidez muito bacana, que dá para você jogar no console e dá para você jogar no PC a 30 FPS. Eu sei, é muito difícil da gente conseguir engolir, mas é um jogo que flui muito bem, ainda mais se você for jogar no controle. Então ele é um jogo bem lento, não é um jogo de muita ação, não é um jogo como GTA, você não vai sair explodindo o cavalo, nem nada do tipo, pelo menos até sair os mods. E para você aproveitar o jogo, a ambientação do jogo, a qualidade dele, eu diria que o mais indicado é de repente você chegar e travar nos 30 FPS, ou se você não se sente tão à vontade de chegar tão perto assim,
dos 30 FPS, você pode sim manter na casa dos 40 FPS numa GTX 1060 ou na casa dos 50 FPS numa RX 580, que é perfeitamente jogável e agradável de se jogar. É diferente de você jogar de repente um Modern Warfare nos 40, se você poderia jogar nos 60. Aqui eu diria que não compensa. E para finalizar, não, meus amigos, ainda não chegou o momento onde os 2 GB de VRAM a mais da RX 580 foram o diferencial no desempenho em relação à GTX 1060. O que nós temos aqui é um comportamento onde as GTX 10 em geral não vão muito bem no game e as RX 500 vão muito bem. Então nós temos um cenário que é favorável para a GPU como um todo. O jogo não exige muita VRAM e mesmo uma placa de vídeo com 4 ou 3 GB de VRAM é possível jogar no High ou no Ultra. E eu recomendo que você faça isso porque as texturas desse jogo no médio e no baixo são muito horrorosas. Não é que é feio, é horroroso, não vale a pena. Então pode colocar tranquilamente. Ainda não parece ser exatamente a hora de você fazer upgrade. Eu esperaria sair mais 1 ou 2 títulos para ver se esse vai ser o termômetro do mercado. Se o Red Dead Redemption 2 é só um jogo muito pesado e talvez muito mal otimizado para PCs, ou se a nova geração chegou finalmente para aposentar a GTX 1060, ainda levando o título de placa mais utilizada entre os jogadores da Steam. E quem sabe a RX 580 suba mais alguns degraus com o lançamento do Red Dead Redemption 2. Mas eu quero saber de você qual é a placa que você está utilizando, se você está utilizando a GTX 1060 ou a RX 580 e se você é capaz de fazer aquele incrível sacrifício de rodar próximo dos 30 FPS, ou se você não, vai ser Master Race e vai diminuir a qualidade gráfica para manter os 60 FPS. Qual vai ser a sua opção? Como que você está rodando o game aí? Deixe também sugestões nos comentários sobre qual setup você quer ver sendo testado aqui. Nós vamos trazer ainda mais um guia de otimização de qualidade gráfica. Eu quero saber se vocês têm interesse nisso e se vocês querem ver ali a otimização também nessas duas placas. Deixe aí nos comentários e me diga como você está rodando o game. Se você ainda não é inscrito do canal, inscreva-se no canal, clica ali no sininho para receber as notificações de novos vídeos. E se você gostou, se você curtiu, deixa ali um like. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até a próxima. Ninguém notou que eu inverti a ordem no final, né? Ainda bem. É tarde. Não consigo mais raciocinar. Já é o segundo vídeo. Tá acabando a bateria de tudo. Por favor, Dilmon, diga que gravou. Diga que gravou. Meu Deus, não aguento mais gravar isso.